por quê? Porque este tema é chave. Ou nós o entendemos, porque experimentamos e o praticamos, ou nós não seremos realmente verdadeiros filhos e filhas de Deus. Nós temos que entender que Jesus morreu na cruz pelo pecado. O pecado da maldade, o pecado da malícia, o pecado da mentira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele permitiu que o seu Filho Jesus, Ele morresse em nosso lugar. Quem ofendeu Deus foi você, fui eu. Quem estava afastado de Deus e não tinha acesso à sua glória, éramos nós. O normal seria nós termos que pagar. Mas Deus pagou a dívida que nós devíamos com Ele. Ele não pagou com dinheiro. Ele não pagou com algo qualquer. Mas Ele pagou com a vida do próprio Filho dEle. Como eu posso continuar no pecado? Como eu posso continuar dizendo que eu estou sem saber para onde vou? Como eu posso dizer que eu não sei o que fazer, se tudo já foi feito em teu favor, ali na cruz bendita de Jesus? Sim, ali foi dada a prova do amor de Deus por meio do perdão. Mas é preciso que a gente entenda. Não basta a gente dizer, eu te louvo, Senhor, pela tua cruz. Eu te louvo, Senhor, pelo sangue que foi derramado. Não basta dizer isso. O que Deus quer é que você acredite que Ele ama tanto você. E que por meio desta certeza da morte de Jesus na cruz, Ele transmitiu a você a graça, a força, para fazer pelas outras pessoas o que nunca você faria sozinho, pelas suas próprias capacidades: perdoar. Portanto, meu querido, significa viver de um modo diferente daquele que foi introduzido pelo pecado, pelo demônio. Deus na cruz nos deu um dom de não pagar mal com o mal. Onde nós desejamos machucar, onde nós desejamos destruir, onde nós desejamos competir com quem nós vemos como nosso inimigo. E aqui, portanto, nós temos que entender como merecer o perdão de Deus e alimentá-lo na Eucaristia, sacrifício da cruz, se nós não perdoamos, se nós nos recusamos a perdoar, porque Ele me fez isso, porque Ele me fez aquilo, e porque não sei mais o que. Quem faz a gente justificar é o demônio. Porque Deus, quando olha para nós, disse: quem te deu o direito de justificar, porque eu já te salvei e perdoei. Um grande homem de Deus teve um dia uma experiência forte do Senhor. Ele devia ir tanto nas igrejas evangélicas como católicas e pregar o perdão, falar do perdão. E ele então, na sua oração, disse: Senhor, como é que eu vou? Se eles não pensam como eu penso, se eles não creem naquilo que eu creio, se eles não gostam de mim. E ele disse que ele ouviu o Senhor dizendo: eu te dou a autoridade que veio da cruz do meu filho. Portanto, na minha autoridade você vai. E você vai levar a mensagem do perdão. Este homem, durante toda a sua vida, ele trouxe um bottom
70 vezes 7. E ele começou a conquistar tanto pessoas evangélicas como católicos, em um tempo que era difícil este entendimento. Ele conseguiu fazer com que muitos enxergassem: se eu não perdoo, como é que eu vou anunciar que Deus me amou tanto e me perdoou lá na cruz? Veja, este é o sentido da resposta de Jesus a Pedro. Quando Pedro, de uma maneira assim maliciosa, como nós muitas vezes fazemos, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E depois na oitava eu posso dar um murro? Posso estrangular? Posso realmente entrar como um trator em cima? E Jesus respondeu aquilo que é o mais desconcertante. Jesus disse: não 7, mas 70 vezes 7. Repare, Jesus também não disse: conta 490 vezes e depois na 491 você pode fazer o que você quiser. Não. Quando ele fala 7 vezes 70, ele está dizendo: perdoe, 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 como você foi perdoado na cruz. Amém? Significa perdoar, mesmo quando dói. E dói perdoar, me desculpem. Como dói a gente ouvir calúnias, a gente ouvir perseguição, a gente enfrentar inveja, mentira. Como dói. Como dói você perdoar aquela pessoa da sua família que chega bêbada, mas você acredita que Deus pode transformá-la. Como eu vi muitas esposas, filhos, pais, restaurando a sua casa pelo perdão. Quantas vezes eu ouvi mães dizendo: o meu filho estava nas drogas e todo dia eu ajoelhava na sua cama, todo dia eu orava ali em cima da sua cama, e hoje ele é um rapaz transformado. Quantas vezes eu ouvi esposas falando: meu marido chegava bêbado, me insultando, me humilhando, e eu dobrava o joelho, e o Senhor o restaurou e o transformou. Eu lembro um grupo de religiosas, e é curioso, elas são evangélicas, mas elas amam Nossa Senhora. É muito interessante, a Irmandade Evangélica de Maria. Mas a Irmandade Evangélica de Maria, elas são luteranas. E a fundadora, ela tem um livro chamado O Segredo da Felicidade, o Arrependimento. E ela conta lá que as irmãs estavam construindo os conventos, elas mesmas. E de repente a máquina quebrava. E aí a madre sente que devia levar todas as irmãs para a capela. Começam a orar. E o Senhor vai mostrando que uma irmã tinha isso contra aquela, outra irmã tinha aquela outra coisa, a outra irmã estava ressentida por causa de uma palavra. E quando o Espírito Santo trouxe o espírito de reconciliação para aquelas freiras, quando elas se amaram, voltaram e a máquina voltou a funcionar, sem precisar chamar o mecânico. Pode parecer absurdo para algumas pessoas, mas quantas vezes o nosso lar, o ambiente de trabalho, as nossas paróquias não estão funcionando, as nossas comunidades não estão funcionando. E por quê? Porque falta reconciliação, falta o perdão. O diabo faz a festa quando não existe perdão, reconciliação. A igreja, se ela quiser saquear o inferno e fechar a porta do inferno,
ela precisa ser um lugar onde o pecador é acolhido, aonde ninguém aponta o dedo, mas todos abraçam e oram pela restauração, pela cura, pela transformação, pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, quando nós não entendemos e não experimentamos o amor de Deus, dado para que nós amemos a todos, nós nos tornamos semelhantes ao homem do Evangelho que foi perdoado numa grande dívida. Este homem, quando encontrou uma pessoa que ele devia nada quase, ele devia 10 mil reais, o outro devia 100 reais, mas errou. o homem que foi perdoado em muito não foi capaz de perdoar. Sabe quem é este homem que foi perdoado em muito? Sou eu, é você, somos todos nós. Naquela cruz. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu enxergo o meu pecado que foi colocado ali. Mas enxergo o meu pecado ali, para que o pecado não tenha mais poder para me afastar dele. Quando eu me aproximo da Eucaristia, eu enxergo a certeza que eu vou receber o corpo de Jesus que foi colocado na cruz por causa de mim, aonde ele derramou o sangue dele para me curar. Errou. Por isso que cada missa, me desculpem, as pessoas que não gostam do nome de missa de cura e libertação, eu costumo sempre dizer, não tem problema. Só que o problema é que toda missa é cura e libertação. Porque toda missa é presença de Jesus. E aonde Jesus entra, prepare-se. Porque ele vai dar rasteira no diabo e ele vai te abençoar. Ele vai te transformar. Ele vai te curar. Amém? Jesus termina a parábola mostrando o Senhor que havia perdoado muito, dizendo, não devias tu também compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Mateus 18:33. Não devias também compadecer-te? Ore pela tua esposa. Ore pelo teu marido. Ore pelos teus filhos. Não desista nunca deles. Ore pelos teus pais. Não veja somente os defeitos. Ore pelas pessoas que te fazem mal. Ore. 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 Ore quando você entra na comunidade. Eu conheci uma senhora que era maravilhosa. Ela dizia, quando eu entrava na igreja, ela é falecida, eu entrava pedindo que o Espírito Santo realmente fosse derramado através daquela missa. E ela dizia, o padre era uma pessoa muito simples, muito boa, mas eu sentia que existia algo mais que ele podia dar. E eu orava sempre, Senhor, que as pessoas escutem através dele o que elas precisam escutar e age. E ela diz assim, padre, Errou. padre, a cada missa Errou. Errou. aconteciam milagres. Errou. Quando você ora, quando você dobra o joelho, quando você Errou. não permite que a raiva, a vingança, a maldade, o ciúme, a inveja, a destruição do outro domine, mas você clama, Senhor, eu creio na tua promessa, e você aprende realmente a viver o que significa a Eucaristia, você se torna um outro Cristo. Uau! A tua casa se transforma na casa de Nazaré. Glórias a Deus. O teu coração se torna o cenáculo
porque você experimenta a manifestação do poder de Deus. Levante a tua mão e diga: Senhor,